Aleluia. Curva sua cabeça, vamos orar para começar. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque eu estou aqui apenas para ser usado por Ti, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra, Pai. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração para essa noite, Senhor. Eis-me aqui como ferramenta nas Suas mãos, Pai. Que não seja apenas a mim, Pai, mas sim sempre você, Senhor. Sempre você através de mim, Pai. Senhor, tudo que o Senhor tem para essa noite será feito. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Que lindo ver vocês quase... Nossa, tem gente de pé. Galera, procura um lugar aí. Não fica de pé não. Senta, tem lugar aqui na frente. Muita gente já voltando de viagem. Pessoal, aquilo que eu já compartilhei com vocês no começo, no primeiro culto desse ano, já está acontecendo. Amém? Pessoas chegando. E essas pessoas é apenas uma consequência de um nível de intensidade em que vocês estão entrando. Nível de intensidade em Deus, nível de relacionamento com Deus. Estejam preparados para doar aquilo que vocês já receberam. Amém? Olha a tua volta, vê se tem alguém que você não conhece aqui. Dá uma olhada. Inclusive... Se você está nos visitando pela primeira vez, faz um sinal com a mão. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Várias pessoas. Inclusive o Dilcinho e a Carla, nossos amigos amados do coração. Que honra receber vocês aqui. Você que levantou tua mão, rapidão. Fica de pé, rapidão. Primeiro a gente pede para levantar a mão. Aí, agora, glória a Deus, gente. Pessoal, como que a gente recebe eles? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Dá um abraço, você que está perto. Receba essa pessoa da mesma forma que você foi recebido. Libere aquilo que você está cheio. Libere palavras para essa pessoa. Declare que ela é bem-vinda, amém? Hoje será uma noite que eu tenho no espírito de que é uma noite de rendição. É uma noite em que pessoas que ainda estão lutando para resistir o fluir do Espírito, para resistir às ondas do Espírito, se rendendo. Eu quero que cada um de nós, que estamos aqui nessa noite, pare um minuto. Feche os seus olhos. Esqueça o teu amigo que está do teu lado. Fecha teu olho. E pense o porquê você está aqui. Pense, assim, na essência, exatamente no propósito pelo qual você está aqui. O que você está fazendo aqui? É sério, feche seus olhos. Feche seus olhos e pense. Pense consigo mesmo. O porquê que você está aqui. Amém. Beleza, vamos começar. Bom, pode ser que você esteja aqui, está pela primeira vez na igreja hoje, ou começou a vir na igreja recentemente, e você esteja ainda buscando conhecer quem é Deus. Talvez você ainda não saiba todas as características dele, você esteja buscando conhecer o caráter dele e saber quem ele é. Amém? Pode ser também que você já conheça a Deus, você já sabe quem ele é, você já tem noção de que Deus é amor, de que Deus quer o bem para todo mundo, mas você esteja buscando entender o que Deus tem para você. Coisas relacionadas a chamado, coisas relacionadas a, beleza, pai, eu sei quem você é, mas e aí? Eu estou aqui para quê? Falando português bem claro. Pode ser também que você já saiba os planos de Deus para você, pode ser que você até tenha vislumbres do teu chamado, mas pode ser que você esteja aqui realmente querendo saber o que exatamente Deus tem para a sua vida, o que Ele quer cumprir através de você. Cada um de nós temos um chamado. Sobre qualquer tema que a gente for ministrar aqui, cara, é quase que impossível não entrar nisso, porque você foi criado para algo. Amém? Você foi criado para algo. Mas não importa em qual dessas 3 situações em que eu falei aqui você está. Para qualquer uma dessas 3 situações,
uma coisa deve existir em comum: rendição. Você precisa estar aberto. Você precisa estar aberto para conhecer a Deus. Você precisa estar aberto para descobrir o que Ele quer para você. E você precisa estar aberto para fazer o que Ele tem para fazer através de você. É necessário que você esteja rendido. Não adianta você estar aqui assim como uma geladeira fria. Um coração igual uma pedra de gelo. Porque você vai sair daqui, entrar e sair da mesma forma. Mas sabe, eu sempre falo isso aqui, vou falar de novo. Você não está aqui por acaso. Já que você veio, cara, se abra. Se abra. Se abra nessa noite. Se abra para receber o que Deus tem para você. Amém? Essa é uma noite diferente. Aleluia. Sabe, não existem níveis mais altos em Deus. Eu tenho comigo que, à medida que você cresce numa caminhada cristã, mais você se curva. Mais você se rende a Ele. Sabe, não existe ninguém maior e nem melhor que ninguém no reino do céu. Não existe ninguém maior e melhor que ninguém no reino de Deus. Todos nós, humanos, somos criados conforme a imagem e semelhança dEle. Iguais. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E por mais que você já esteja num nível de relacionamento com Ele, que você entenda que você já avançou muito, você não é maior que ninguém, você não é melhor do que ninguém. À medida que você cresce em Deus, você se curva. Digamos que você entre aqui, assim, em pé. E aí você começa a entender, cara, existe alguém que eu preciso me render. E você ergue a tua mão, e você curva a tua cabeça, e você se abaixa, e você se ajoelha. E quanto mais você avança, mais você se rende a Ele. Porque mais você entende que você depende dEle, e que mais você entende que não há nada melhor e mais prazeroso na sua vida do que cumprir aquilo que Ele tem para você. E assim a gente entra no tema da ministração dessa noite. Se fosse dar um tema para essa noite, seria... sei lá, eu não sei. Eu só sei do jeito que a gente está começando, eu não sei como vai terminar isso aqui. Sabe, eu estava até comentando com as pessoas, cara, hoje eu tentei fazer um esboço, assim, daquilo que Deus quer para essa noite, mas não estava fluindo não, gente. E eu creio que isso é parte do que Ele quer fazer. Simplesmente que eu esteja rendido para falar de rendição. Amém, gente? Beleza. A palavra rendição, ela significa ato de entregar-se incondicionalmente. Ato de entregar-se incondicionalmente. E quando a gente fala de rendição a Deus, nada mais é do que: ei, Pai, eu permito que você seja Deus na minha vida. Rendição a Deus é você permitir que Deus seja Deus na sua vida. Ele tem plano bom, perfeito e agradável para você. Se renda à presença dEle, amém? Se renda aos planos de Deus, se renda à soberania dEle. Aleluia. Glória a Deus. Bom, eu tenho um exemplo para dar para vocês de um pássaro. Imagina aí. Um pássaro que foi criado, nascido e criado em um cativeiro. Eu já usei esse exemplo para falar sobre outra coisa. Hoje é diferente. Fica comigo aí, vai imaginando. Imagina um pássaro nascido e criado em um cativeiro. Ele cresceu e nunca soube o que era voar. Um dia, alguém pegou a chave da gaiola, foi lá, abriu e libertou esse pássaro. Abriu as portas da gaiola. Esse pássaro, nesse momento, ele foi liberto. Não existia nada mais que prendia esse pássaro. Mas ele precisa tomar uma decisão. Se ele voa ou se ele fica na gaiola. A natureza desse pássaro é voar. Ele foi feito para voar. A essência dele é alçar voos. Deus criou ele com asas.
mas ele precisa decidir. E ele precisa se render à natureza dele. Sabe, nós fomos criados por Deus no Espírito. A palavra de Deus diz que nós somos criados à imagem, conforme a semelhança dele. E a palavra também diz que Deus é Espírito. Então nós somos criados conforme a imagem e semelhança dele no Espírito. Se renda ao seu ser espiritual. Se renda à sua natureza. Essa casinha que você habita aí, que é chamado de corpo, não é você. Você é um ser espiritual. A sua natureza é espiritual. Sabe, o mundo espiritual é tão real quanto esse mundo que a gente vê com os nossos próprios olhos, que a gente toca com a nossa própria mão. Se Deus é espírito e nos criou em espírito, ele vai falar conosco aonde? Sabe, Deus ele envia pessoas para falar com a gente, ele usa pessoas para falar com a gente também. Mas, aonde você vai ter as confirmações do que Ele quer para você, as direções vindas diretamente de Deus, é no Espírito. Você precisa se render. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, não viva uma vida pela metade. Eu posso me dar como exemplo, eu nunca me imaginei fazendo o que eu estou fazendo aqui. Nunca. Hoje eu sei que pessoas lá no passado, quando eu nem imaginava entrar numa igreja, hoje eu sei que pessoas foram usadas para falar comigo a respeito do que aconteceria na minha vida. Amém? Assim como eu disse, Deus usa pessoas. Mas, se eu não me abrisse para que Deus me usasse, eu não estaria aqui. Como eu já falei para vocês, eu estou aqui, mas a obra não é minha. Nunca foi minha. A obra é de Deus. Simplesmente eu estou aqui porque um dia eu decidi me render a Ele. E por mais que você não se imagine fazendo alguma coisa para Deus, fazendo algo para Deus, não se limite a púlpito. Sabe, porque isso aqui é uma das coisas que Deus pode ter para algumas pessoas. Porque não tem 7 bilhões de púlpitos no mundo. Se existisse, ninguém escutaria. Mas Deus, Ele quer usar cada um de vocês de uma forma específica. Deus, Ele tem coisas específicas para cada um de vocês. Você foi chamado para fazer a diferença em algum lugar. Você foi chamado para fazer a diferença. Seja, cara, na tua escola, seja no teu trabalho, seja na profissão que você vai seguir, seja num meio social fazendo alguma coisa para Deus. Deus precisa de servos em todas as áreas. Deus, Ele tem interesse em alcançar todas as camadas sociais. Ele quer alcançar todo mundo. Ele precisa de pessoas dispostas a servir a Ele em todos os âmbitos. Deus precisa de alguém na política. Deus precisa de pessoas no meio da política. Deus precisa de pessoas que estão dispostas a ir pregar no presídio. Deus precisa de pessoas que estão simplesmente dispostas a serem usadas conforme a atitude. Seja, se você for se você tiver o desejo no seu coração de cantar, se você tiver o desejo no seu coração de ser um arquiteto, de ser um jogador de futebol, de ser qualquer coisa. O sonho que você tem no teu coração, foi Deus quem colocou. Sabe? E para que coisas em Deus se cumpram, você tem que se render. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não há nada melhor do que você ver um fruto daquilo que você se propôs a fazer para Deus. Porque pela minha vontade eu não estaria aqui, gente. Eu não estaria aqui. Sei lá, eu estaria fazendo qualquer coisa, eu estaria jogando bola. Mas eu decidi me abrir. Eu decidi me abrir. E simplesmente quando você se abre para Deus, você diz: Pai, faça a tua vontade em mim. Eu sei que os seus planos são melhores que os meus. Faça a tua vontade em mim. Quando Deus te mostra uma direção, quando Deus, é lógico, para isso você tem que estar totalmente conectado a Ele. Mas quando Deus te dá uma direção, cara, aquilo é mais forte que você. Você não consegue, sabe, se segurar, você sabe que é Deus. Ele vem com a paz divina dele te guiando.
E não tem fruto melhor na minha vida, cara. Não tem nada que me dá mais prazer na minha vida em ver um fruto daquilo que eu me propus a fazer para Deus. Sabe, em ver pessoas aqui se rendendo a Ele, pessoas se entregando a Ele, pessoas sendo transformadas. Cara, não tem nada melhor que isso. Não dorme não! Aleluia! Essa luz apagada aqui não é para dar sono, gente. Se tiver, a gente vai acender. Mas, sei, eu senti de deixar assim. Quem está com sono aí, quer que acenda? Acende. Acende. Beleza. Beleza. Mateus 6:33. Abra comigo lá. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Esse aqui, quem está fazendo o desafio, já leu. Cara, se você não está lendo, tente iniciar e alcançar o desafio. A gente começou hoje o livro de Marcos, né, Gabi? A gente começou hoje o livro de Marcos, então você teria que ler o livro de Mateus rapidamente para tentar nos alcançar. Mas mesmo que você não consiga nos alcançar e seguir o desafio junto com a gente, leia, cara. Essa palavra é vida. Essa palavra é vida para nós. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe, muitas vezes a gente entrega várias áreas da nossa vida para Deus, mas não entrega todas. Tem coisas que, eu sei, eu já fui assim, gente. Mas glória a Deus porque a verdade chegou e a verdade me libertou, amém? Tem coisas que, natural, no começo de uma caminhada cristã, que você tente preservar para si mesmo. Tipo, Deus, cuida disso, cuida disso, cuida disso. Mas, não, essa área aqui de relacionamento, deixa comigo que eu estou bem, eu estou sabendo lidar tranquilo. Tá tudo bem aqui, Deus. Sabe, você vai ter uma vida bacana? Pode ser que sim. Mas dessa forma você não vai cumprir o que Ele tem para você. Sabe, Deus, Ele deseja pessoas que se rendam de fato. Ele precisa de corações totalmente disponíveis. Totalmente disponíveis para Ele cumprir o que Ele tem para nossas vidas, amém? Busque primeiro o reino de Deus. Sabe, quando eu percebo em que eu estou fazendo muita força para ter alguma coisa, ou para adquirir alguma coisa, ou para fazer alguma coisa, e que não está rolando, cara, eu volto para Mateus 6,33. Cara, volto para o foco, busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe exatamente o que você precisa. Não tem nada que você precise que Deus não sabe. E essas coisas vão ser acrescentadas. Fiquem tranquilos. Aleluia. Quem conhece a história do rei Davi? Davi foi um cara sensacional. Um grande personagem da Bíblia. Uma coisa que eu percebo muito é que nesse âmbito de se render a Deus, de se entregar a Deus, as pessoas têm medo de não conseguirem fazer aquilo que Deus chamou elas para fazer. Percebo muito que as pessoas muitas vezes se privam de abrir todas as áreas para Deus, ou de se render completamente a Deus por causa de medo. Ai, mas e se Deus quiser me usar para ser um pregador? Cara, como que eu vou pregar? Não, deixa quieto. Ah, mas e se Deus me usar para ser um missionário, ir lá para África, porque ir para Inglaterra ou ir para França, é tranquilo, ir para os Estados Unidos. Agora, se Deus me usar para ir lá para Moçambique, velho, como assim? Não vou, meu. Eu prefiro, não, Deus, deixa que tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tranquilo. Mas sabe, existe algo chamado unção. Deus, para toda direção que Ele te dá, existe uma capacitação sobrenatural para aquilo. Se a direção for de Deus, fique tranquilo, cara.
Fique tranquilo que, seguido de toda direção, vem o sobrenatural dele. Amém? E a história do rei Davi, cara, é massa. Eu acho massa. Por quê? Me ajudem aí. O profeta Samuel foi enviado por Deus. Se eu esquecer de alguma coisa, vocês me ajudem. Para ir lá na casa de um cara chamado Jessé. Ungir aquele que seria o novo rei. E aí o profeta Samuel pegou e falou, cara, pá, mas se eu for lá... Beleza, mas se eu for lá, o rei atual, que é o rei Saul, ele vai me pegar, ele vai me matar. Mesmo assim, o profeta Samuel se expôs e foi. Chegou lá na casa do um filho teu. Sabe, Deus me deu uma direção de que da sua casa vai sair um novo rei. E aí, beleza. Jessé pegou e começou a chamar os filhos dele. E aí, primeiro trouxe um cara que eu não lembro o nome dele, me fugiu o nome, mas que era um cara muito forte, alto, tinha muita postura. E aí, na hora, Samuel falou, cara, é esse. Mas aí Deus falou para ele, não é esse. Aí ele falou, não, beleza, não é esse, chama outro. Aí Jessé pegou, foi lá e chamou mais outro. Deus falou para Samuel, não é esse. Samuel falou para Jessé, não é esse, chama outro. E assim, sucessivamente, Jessé chamou 7 filhos. Botou todo mundo. Imagina aí, todo mundo na sala de casa. Quem é o cara, Samuel? Samuel falou, cara, Deus falou com ele, não é nenhum desses. Não é nenhum desses. Aí Samuel pegou e falou, Jessé, você tem outro filho? Você tem mais algum filho? Por acaso tem alguém que você não chamou aqui? E aí, Jessé falou, tem um caçula que está lá cuidando das ovelhas lá no fundo. Chama ele. E ele chamou. E o menino Davi era o escolhido por Deus. Sabe, no momento em que nem o próprio pai dele acreditou nele, Deus escolheu ele. Não que os outros filhos não fossem escolhidos. Deus também tinha planos para eles. Mas o escolhido para ser o rei era aquele que menos parecia que fosse. Davi, o marco da história dele, que vocês conhecem. Tacou uma estilingada no Golias. E beleza. Mas, sabe, a história dele não parou por aí. Ele foi um rei. Se ele não tivesse se rendido a Deus, por mais que ninguém acreditasse nele, ele não cumpriria aquilo que Deus tinha para ele. Sabe, pode ser que nem o teu próprio pai ou a tua mãe acredite em você. Pode ser que ninguém da tua casa acredite em você. Ainda assim, o teu Pai Celestial tem um plano para você. Se renda a Ele, querido. Sabe, porque não é pela tua própria capacidade. E aí eu volto naquilo. Há uma capacitação divina. Para toda direção de Deus, há uma provisão. Cara, se renda. Se renda a isso. Se abra de vez para o que Deus tem para você. Se abra de vez como ferramenta nas mãos de Deus. Sabe, você pode cantar músicas que digam, ei Pai, eis-me aqui. Mas se Deus te dá uma direção, se Deus quer fazer algo com você, e você segura, de nada adianta você cantar isso. Isso precisa nascer primeiro do teu coração. Essa é uma decisão que você tem que tomar dentro do teu coração. Amém? Mateus 14, 15. Mateus capítulo 14, versículo 15. Aleluia. Aqui diz assim. Eu vou ler aqui, tá? Eu gosto dessa versão, não sei se está diferente aí, mas quem não tem Bíblia pode acompanhar aqui. Ao cair da tarde, os discípulos... antes, deixa eu parafrasear. Aqui, se eu contextualizar, aqui foi a primeira multiplicação de pães
que Jesus operou. Amém? O primeiro milagre foi visto aqui. Beleza? Aí seguindo lá. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está tarde. Manda embora essa multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Os discípulos chegaram lá e falaram: Jesus, todo esse povo aqui, ó, já está ficando tarde. A gente não tem comida. Vamos mandar todo mundo embora, voltar para a cidade para comprar alguma coisa para comer. Jesus diz assim: eles não precisam ir. Deem-lhe vocês algo para comer. E eles disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus diz: tragam-nos aqui. Ordenou que a multidão assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. E em seguida deu aos discípulos. E os discípulos deram à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E aqui é onde eu queria chegar. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Não havia nada. Havia 5 pães e 2 peixes. Havia alguma coisa. Mas não havia o que era suficiente para alimentar aquela multidão. E o que você vê aqui? Sobrou. Continuando. Mateus 15, 32. Mateus capítulo 15, versículo 32. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar nesse lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Jesus disse: quantos pães vocês têm? 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os 2 peixes, deu graças, partiu e entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres. Beleza, se atentem para o seguinte: todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Aqui Jesus ensina sobre rendição para nós. Sabe, Deus sabia que eles precisavam de comida, mas simplesmente não começou a chover pão do céu antes que Jesus se rendesse a Deus, desse graças a Deus. Amém? Foi necessária uma atitude dele. Jesus ali estava ensinando para os discípulos: ó, não é suficiente, mas ele pode fazer. E o que acontece? Deus, ele não só supre as necessidades daquele povo, mas ele faz além do que eles precisavam. Sobrou. Cara, na primeira passagem, é que eu não li o próximo versículo, mas tinham aproximadamente 5.000 homens. 5.000 pessoas. O cara tinha, não lembro quantos, mas era 5 pães, não sei, 2 peixes. E ainda assim, eles alimentaram 5.000 e sobrou. Na segunda passagem, sobrou 7 cestos, depois que eles alimentaram 4.000. Vocês têm noção? Vocês creem no que está escrito aqui? Porque a Bíblia, ela não é um conto de fadas. Ela é fato. Sabe, Jesus, ele vive através de nós. Jesus, ele vive. Isso aqui é real. Isso aqui não são aquelas obras de Dom Casmurro que você lê na escola, que eu também li. Mais ou menos, ali mais ou menos. Nunca gostei de ler livro, cara. Eu comecei a tomar gosto, depois eu comecei a ler a palavra. Mas amém. Há uma graça também. Se você não gosta, há uma unção sobre a sua vida para você ler. Tem que ler. Se está lá, tem que ler. Fazer o quê? Mas, ixi, me perdi. O que eu estava falando? Beleza, sobrou. Ele fez abundantemente mais. Amém? Cara, não duvide da capacidade de Deus. Você pode até duvidar da sua capacidade, do que você é capaz de fazer, mas não duvide dele. Se renda.
Simplesmente se renda. Abra comigo lá em Efésios 3:20. Eu já estou encerrando. Tem coisas para acontecer aqui. Efésios 3:20. Aquele que é capaz para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Permita que Deus seja Deus na sua vida. Se renda a Ele.